Demora um Entraram pouco para todos. abrir a sala. Não, acho que já iniciou. Não, já iniciou a gravação, mas ainda tem conectando ainda aqui, que estão sendo liberados. Ah, Sim. Vou iniciar, Bruno, então, aí depois você já dá em seguida. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindo a mais uma palestra da Comissão de Direito Previdenciário. Quero aqui, em nome da diretoria da OAB Campinas, em nome da doutora Luciana Freitas, nossa presidente, né, a doutor Paulo Braga, nosso vice-presidente, eu, doutor Cláudio Vieira, doutor André Amin, que é o secretário-geral, e da doutora Estela Serafim, agradecer mais esse trabalho, né, da Comissão de Direito Previdenciário, aqui representado pelo doutor Bruno Dalmolin, pela doutora Tatiane, que além de ser vice-presidente, também é a nossa presidente de prerrogativa, vice-presidente de prerrogativa também na área previdenciária, e a doutora Jéssica, né, que está aqui para nos brindar com essa aula, na realidade, que aqui estender o tempo dela gratuitamente aqui para que nós possamos nos aperfeiçoar aí nessa nova modalidade de documento que são exigidos na aposentadoria, o PPP. Então, doutora Jéssica, já fica aqui o agradecimento dessa diretoria, agradecimento também ao doutor Bruno, doutora Tatiana, as nossas funcionárias, que sem ela nós não conseguiríamos realizar esse evento, que no caso aqui estamos hoje com a doutora Valéria, né, que também é advogada, mas é a nossa colaboradora, que são pessoas especiais que nos ajudam sempre nos nossos eventos. Então, quero desejar a todos uma boa palestra, uma boa aula, e que eu tenho certeza será muito proveitosa para que nós nos tornemos profissionais poucos melhores ainda na área previdenciária. Doutor Bruno, passo a palavra para que você continue, então, junto com a doutora Jéssica, aqui, os nossos trabalhos na noite de hoje. obrigado pelas palavras, doutor Cláudio. Boa noite a todos e a todas. Agradeço desde já a professora Jéssica pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para nos dar essa palestra, que certamente vai ser muito enriquecedora. Agradeço toda a diretoria da OAB Campinas, na pessoa do Dr. Cláudio, que também nos dá um apoio incondicional para que esses eventos sejam realizados. Sem ele, certamente, isso não aconteceria. Vou fazer uma breve, aliás, antes de fazer uma breve apresentação da Jéssica, queria agradecer a doutora Tatiane Medeiros, integrante da Comissão de Seguridade Social, pois foi ela que fez o convite para a doutora Jéssica estar aqui hoje. Bom, vamos receber hoje a doutora Jéssica, é professora universitária, servidora pública do TRF1, muitos anos já de experiência com direito previdenciário, aposentadoria especial. Passo a palavra agora para você, Jéssica. Muito boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradeço muito pelo convite. Muito obrigada, doutor Cláudio. Muito obrigada, doutor Bruno. Valéria, muito obrigada também. Gente, hoje eu quero falar um pouco aqui para vocês sobre a aposentadoria especial e sobre esse novo PPP, né? Que eu falo que até as empresas estão muito inseguras de como que elas vão preencher agora esse documento, né? Até pouco tempo, gente, falar de PPP e laudo, pouco tempo que eu falo assim, até uns 15, 20 anos, isso era lenda urbana, tá? Porque, primeiro, o próprio PPP surgiu no ano de 2003, certo? Antes disso, nós tínhamos outros formulários. O primeiro formato de PPP que nós tivemos, ele veio com a Instrução Normativa 99, que promoveu uma alteração dentro da Instrução Normativa 95.
Antes disso, nós tínhamos outros formulários mais antigos, né? A gente tinha o SB40, o DIRBEM 8030, DSS 8030, DISES-BE 5235. Então, fazendo essa retomada histórica aqui, só para que vocês percebam, o primeiro detalhe que eu gosto de trazer aqui. PPP, isto é, Perfil Profissiográfico Previdenciário, é um documento que não está previsto na lei, ele está previsto nas instruções normativas. O que a lei fala é simplesmente formulário. O artigo 58 lá da Lei 8.213 apenas se refere à palavra formulário. Desde então, as alterações que nós temos nesse formulário são todas por instrução normativa. São essas instruções normativas que trazem o formato de PPP. E nós tivemos uma nova instrução normativa muito importante no ano de 2022, que foi a instrução normativa número 128 do INSS. E, curiosamente, o formato de PPP, mesmo depois da IN 128, sofreu umas costurinhas, né? Ele foi emendado pela IN 141. O que eu quero falar aqui para vocês hoje, né? E fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper, tirar alguma dúvida. Essa conversa que nós temos aqui ela é uma conversa mais informal. Eu quero falar primeiro dessa base legal até a gente chegar no formato de PPP que nós temos hoje e na alteração que veio agora, né? Nesse novo formato da IN 128 e no evento S2240 de E-Social, que nós vamos chegar nele também. Por que eu falei que PPP era lenda urbana, gente? Porque a maioria das empresas normalmente não sabia nem o que era isso. Laudo, então, principalmente quem advoga aí há mais tempo, até hoje é difícil de conseguir, mas o que era muito comum? O segurado trabalhava a vida inteira em um lugar e ninguém fez laudo, ninguém fez ali a medição dos registros ambientais, e aí um belo dia esse segurado precisava se aposentar. E aí ele ia chegar para o dono da empresa e falava assim, olha, eu vou me aposentar e eu quero meu perfil profissiográfico previdenciário. Hoje, isso vai ficar mais fácil, porque a partir de 16 de janeiro de 2023, já existe um campo lá dentro do meu INSS que você pode pegar o seu PPP eletrônico ali. Mas, até o ano passado, o PPP era um documento físico, que o empregador imprimia, preenchia, e aí você usava para fazer o seu pedido de aposentadoria especial. Mas aí já começava o primeiro problema, né? Se não tinha medição de registro ambiental, essa pessoa levava um tempo, quando ela se dispunha a pagar para fazer, e ficava ali com o responsável pelos registros ambientais só depois daquele período que se fazia o laudo. E isso gerava um problema para o segurado, porque o segurado precisa reconhecer um período antigo, ele não precisa reconhecer só o período de agora para frente, porque só de agora para frente não vai resolver a vida dele. O E-Social, nesse ponto, acredito que vai ajudar muito, principalmente aí os empregados, né? Porque hoje, gente, as empresas já são obrigadas a ter o seu cadastro ali no E-Social e a preencher o evento S2240. Gente, os eventos relativos à segurança do trabalho são os últimos eventos dentro desse cronograma de E-Social. O que é o E-Social? O E-Social ele é um programa do governo federal que começou a ser implantado em 2015. O decreto que regula esse programa ele é de 2014. O número desse decreto é 8373, que instituiu essa escrituração. Mas desde então nós tivemos um calendário, né? Que foi estendido aí várias vezes, até que chegou num momento que não dava para estender mais, que é esse momento que a gente está vivendo agora. Por que eu digo que hoje ficou mais fácil? Porque hoje precisa de haver ali um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho que vai se responsabilizar pelo preenchimento do evento S2240, que nada mais é do que o evento precursor do PPP. Eu vou mostrar aqui para vocês como era o PPP antes da IN 128 e como era o PPP, como ele ficou depois da IN 128. A partir de 28 de março de 2022, o INSS não está aceitando mais o formulário de PPP da IN anterior, tá?
É até possível, sim, você pode defender que no período que o seu cliente trabalhou, aquele formulário antigo era válido, mas se você pedir um PPP hoje, mesmo para se reportar a um período antigo, o INSS vai pedir o formulário do jeito que ele é hoje, e não o formulário do jeito que era ao tempo da prestação do serviço, tudo bem? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Ah, sim, obrigada, Cláudia. Bom, eu vou divulgar Jéssica, aqui. desculpa interromper, mas eu vou, para ficar mais fácil, eu vou acompanhando o chat. Se alguém for fazendo alguma pergunta, eu já vou repassando para você. Ah, sim, tudo bem. Eu vou divulgar aqui agora, então, né, o formulário do PPP. Vamos pegar aqui. Esse aqui já é o da IN 128. Vamos pegar o PPP antigo e depois a gente pega esse. Eu gosto de começar pelo antigo, Bruno. Eu falo que ele é o PPP mais raiz, né? Até para que as pessoas também conheçam, né? Muita gente ainda vai pegar o PPP num formato que não é o atual, e a gente precisa saber o que a gente vai olhar no antigo e o que a gente vai olhar no novo. Porque se essa pessoa tem um PPP, por exemplo, de 2021, um PPP de 2021 não está no formato da IN 128, ele está no formato do PPP vigente naquela época. Vamos pegar aqui, share screen. Share. Vocês estão conseguindo ver? Está desligado o microfone. Estamos conseguindo, sim. Pessoal, esse aqui está um pouco cortadinho, mas eu vou pegar aqui a parte dele que interessa aqui para nós. Só um instantinho. Eu ainda apanho um pouquinho aqui, que eu brinco, Bruno, eu falo que eu estou no analógico ainda, sabe? Quando a gente sai do analógico para o digital, a gente sofre um pouquinho. Faz parte. Vamos ver aqui. Agora vai dar certo. Aí, agora deu certo. Pessoal, o PPP é esse documento que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse aí não é o formato de PPP da IN 128. Esse formato aí é o formato anterior, tá? Formato que vigorou até 28 de março de 2022. Por que eu estou mostrando esse formulário para vocês? Porque vocês ainda vão se deparar muito com esse tipo de formato de PPP. E para a gente falar das diferenças, primeiro eu preciso mostrar como era, certo? Olha só. Primeira coisa, o PPP ele tem que identificar o trabalhador e identificar a empresa para a qual esse trabalhador prestou o serviço, tá? Antigamente, como que se identificava esse trabalhador? Pelo nome e pelo NIT. E hoje, a gente identifica pelo nome e pelo NIT no PPPE? Não, a gente identifica pelo nome e pelo CPF, tá? Bom, outra coisa, né? Vamos ver aqui o que tem de diferença. Vocês estão vendo que tem um campinho lá embaixo que está assim, 15.9, atendimento aos requisitos da NR6 e da NR9. Esse campo, que é o 15.9, ele agora foi jogado para a lateral, ali próximo do 15.8. Ou seja, não é que ele não existia no formato anterior, ele existia, ele só mudou de posição. Agora, tem um campo que eu vou mostrar para vocês, que esse campo realmente foi suprimido. Deixa eu chegar nele aqui, ó. Ah, cheguei. Cadê? Olha aí, ó, 15.9, a gente desce, né? Eu falei para vocês que esses campos aí, eles passaram agora lá para cima. Esses campos vão falar de eficácia da EPI, né? Inclusive, sobre eficácia da EPI, nós tivemos um tema desafetado agora recentemente, que foi o tema 1090. O tema 1090 tratava da questão se era impossível impugnar a eficácia da EPI nos próprios autos da ação previdenciária, né? E ele partiu de um IRDR lá do Sul, que era o IRDR número 15. Bom, qual que é o campo que eu falei para vocês que sumiu do PPP? É esse campo aí, que vai falar da monitoração biológica, responsável pelos registros ambientais, continua. Diria para vocês que é um dos campos mais importantes do PPP, porque quem se responsabiliza
pela veracidade das informações, por mais que seja um empregador que assine, mas essa medição ela deve ser feita por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um médico do trabalho. E aí eu falo que nesse campo responsável pelos registros ambientais é a hora que você compra a briga com o técnico de segurança do trabalho, porque muitas empresas colocam nesse campo aí não o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho, mas o técnico. E isso pode dar problema, principalmente se vocês estiverem aí no TRF3, por exemplo. TRF3 tem muito julgado no sentido de que se tiver um técnico de segurança do trabalho é que eles não validam, porque falam que a pessoa que deve fazer o documento no qual se baseia o PPP, que é o LTCAT, né? É o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho. Portanto, eu não posso colocar como responsável pelos registros ambientais uma pessoa que não pode elaborar o documento no qual o PPP se baseia. Agora, e o campo que saiu? O campo que saiu, gente, é o de baixo. É o que vai falar de monitoração biológica e responsável pela monitoração biológica. A bem da verdade, desde o tema 208 da TNU, não se exige mais o preenchimento desse campo. Até porque isso colocava o empregado numa situação muito desconfortável. Peraí, às vezes eu tenho um empregado ali que ele é portador de uma doença grave, de uma doença ali infecto-contagiosa, e aí começa a aparecer os dados daquela pessoa naquele documento, então ele não tem interesse disso. A jurisprudência, mesmo no formato do TPP anterior, dispensa o preenchimento do campo do responsável pela monitoração biológica. Com base em que eu afirmo isso? Com base no tema 208 da Turma Nacional de Uniformização. Deixa eu mostrar esse teminha aqui para vocês. Espera aí. Cadê o teminha 208? Vamos interromper aqui o compartilhamento. Vamos ver aqui. Tema 208. Aí vocês têm muitos casos de aposentadoria especial, doutor Bruno? O que normalmente chega mais aí na região de Campinas? Só para eu ter uma noção. Aqui na região de Campinas, no meu escritório, por exemplo, né, chega muito trabalhador de indústria mesmo, indústria química, a gente fala muito de ruído, hidrocarboneto também, bastante. Aqui, eu particularmente moro em Paulínia, né, tem a Replan, que é da Petrobras, muita aposentadoria especial lá também por causa do benzeno. Entendi. Então, vamos dar uma focada daqui a pouquinho nesses agentes. Vocês estão conseguindo ver o tema 208 da TNU? Está aparecendo? Tá aparecendo, sim. O que eu quero mostrar aqui para vocês? É um campo que pode ser dispensado e um que não pode ser dispensado de jeito nenhum. Qual é o campo aqui que pode ser dispensado? E esse campo hoje nem existe mais no novo formato de PPP. É o campo do responsável pela monitoração biológica. O campo de responsável pela monitoração biológica não precisa ser preenchido. O que precisa necessariamente ser preenchido no PPP? O que está lá no artigo 274 da IN 128 para frente? Nome do trabalhador, identificação da empresa, identificação do responsável pelos registros ambientais. Todo PPP precisa identificar a empresa, precisa identificar o trabalhador e precisa identificar o responsável pelos registros ambientais. Mudou a empresa, teve sucessão empresarial, não tem problema. A empresa sucessora tem que guardar os documentos dessa empresa sucedida, no caso, pelo menos por 20 anos. Então, eu falo que quem adquire uma empresa, por exemplo, né, quando acontece aí uma sucessão empresarial, e nesse caso eu até recomendo que você indique no campo das observações do PPP essa sucessão, acaba adquirindo também esse dever de guarda, né, de documentos, porque ele tem que pegar a documentação da empresa antiga. O que é o problema aqui, gente? É o item 2 desse tema aqui, ó. Aqui, beleza, responsável pela monitoração biológica não precisa, mas o problema, a pedra no sapato do segurado, é quando não tem responsável pelos registros ambientais período todo. Depois de 1996, é obrigatório o preenchimento do campo responsável pelos registros ambientais. E antes de 1996, leia-se antes de 13 de 10 de 1996, até para ruído é obrigatório. Até para ruído, não. Sempre para ruído vai ser obrigatório. E, se não for ruído, até 96 vocês conseguem dispensar o preenchimento desse campo.
Com base em que eu estou falando isso, né? Porque quando eu falo alguma coisa, eu gosto de mostrar de onde que eu estou tirando, né? Essa conclusão eu não tirei puramente de uma análise minha. Isso aqui é algo que está positivado, está escrito na Instrução Normativa 128 do INSS. E eu vou colocar esse campo aqui para vocês. Tem alguém que está com o microfone ligado. Eu acho que está dando retorno aqui. Ah, tá. Com James. Certo. Deixa eu liberar aqui o campo pronto. da IN 128. Share screen. Conseguindo ver aí? Sim. Gente, esse artigo 285, ele é o artigo que vai tratar aí do preenchimento da instrução do PPP, tá? E aqui eu vou até subir um pouquinho para mostrar para vocês onde que isso aqui vai começar. O 281 vai falar dos elementos essenciais. Por que eu falei no começo do 274? Porque o 274 está ali bem no comecinho, quando a gente vai começar a falar de segurança do trabalho na IN 128, né? Ele vai falar aqui o que a gente precisa para caracterizar uma atividade como especial, né? E aí aqui ele vai falar do enquadramento por categoria profissional, que é a T28 do 4 de 1995. Depois ele vai falar do enquadramento com base no perfil profissiográfico previdenciário, mas percebam que aqui ainda não se entrou nos requisitos de preenchimento do PPP. Nós vamos entrar a fundo nos requisitos de preenchimento do PPP no 285 para frente. O 285, ele vai falar para nós tudo que você precisa saber, que precisa estar no PPP para ele passar no INSS. E detalhe, eu diria que não só para passar no INSS, tá? Porque muitas vezes a Justiça Federal vai se reportar à Instrução Normativa 128. Ela apenas não se reportará à Instrução Normativa 128 quando houver abuso no exercício do poder regulamentar. E tem abuso no exercício do poder regulamentar na aposentadoria especial? Tem. Já já a gente fala desse abuso aqui, tá? Olha só. O artigo 285, ele vai falar para nós que até 13 de outubro de 1996, que foi a antevéspera da publicação da medida provisória 1523, né? Exceto quando se tratar de ruído, fica dispensado o campo do preenchimento do responsável pelos registros ambientais. Tá com PPP de agente químico, hidrocarboneto, não tem responsável pelos registros ambientais e o período de trabalho é anterior a 13 de outubro de 1996, você pode usar a própria instrução normativa a seu favor. Ou seja, quando se gerar a nota de exigência pedindo para indicar o responsável pelos registros ambientais, você pode se manifestar no sentido de que a própria IN dispensa o preenchimento desse requisito nessa época. E ela dispensa por uma razão muito simples, porque a lei vigente ao tempo da prestação do serviço não exigia esse preenchimento. Aliás, preenchimento de responsável pelos registros ambientais é novidade do perfil profissiográfico previdenciário. Isso veio de 2003 para cá. Isso não tinha antes de 2003. Por mais que o PPP já devesse ser embasado no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o formulário não se reportava a essa pessoa que assinou o LTCAT no qual se baseia o PPP. Hoje, sim, ele vai se reportar a essa pessoa é o responsável pelos registros ambientais. Então, se eu tenho um LTCAT na empresa e lá no final dele tem o nome do médico do trabalho, o nome desse médico do trabalho precisa constar ali no PPP como responsável pelos registros ambientais, exceto se o período de trabalho for anterior a 13 de outubro de 1996. E qual que é a exceção da exceção? A exceção da exceção é o ruído. Em relação ao ruído, vai precisar de responsável pelos registros ambientais período todo. Por quê? Porque a obrigatoriedade de medição do ruído, gente, ela já decorria da NR15, que é muito anterior à própria lei previdenciária e que já trazia ali um limite de exposição ocupacional ao ruído, tá? Vamos prosseguir aqui. Logo em seguida, a IN vai dizer para nós que fica dispensado o preenchimento do campo responsável a EPI e EPC
para atividades exercidas até o dia 3 de novembro de 1998. Porque o preenchimento desse campo só é obrigatório a partir da medida provisória 1729. Antes disso, não era obrigatório. Então, estou com um PPP, ou então, às vezes eles até colocam que a EPI era eficaz nessa época aí. Tá, mas nessa época aí não tinha campo para EPI no PPP. Eu posso alegar que mesmo a EPI sendo eficaz, eu poderia não afastar a nocividade da exposição para o período anterior a 3 de dezembro de 1998. Por quê? Porque aqui eu estou aplicando a lei vigente ao tempo da prestação do serviço. E a lei vigente ao tempo da prestação do serviço não considerava que EPI eficaz descaracterizaria a nocividade da exposição. Tá? Bom, item 3. Para atividades exercidas até 31 de dezembro de 1998, fica dispensado o preenchimento do campo Código de Ocorrência GFIP. Pessoal, o Código de Ocorrência GFIP, ele serve para identificar, ou pelo menos para auxiliar o INSS a identificar se o empregador reconhece que existe um agente nocivo no ambiente de trabalho e se esse agente nocivo vai ensejar a aposentadoria especial ao final de 15, ao final de 20 ou ao final de 25 anos de trabalho. Normalmente, quando o empregador reconhece que o segurado trabalha exposto a um agente nocivo que pode ensejar a aposentadoria especial, o PPP será gerado nos códigos GFIP 02, 03 ou 04, se esse empregado tiver apenas uma fonte pagadora, ou 06, 07 e 08, se esse empregado tiver mais de uma fonte pagadora, tá? Aí muita gente acha que esse campo aqui é desnecessário, mas eu particularmente não vejo de forma nenhuma como desnecessário e eu já vou falar para vocês aqui por quê. Gente, quando o empregador gera o PPP, por exemplo, no código GFIP 04, que é o mais comum, aposentadoria especial final de 25 anos, pode procurar lá no extrato previdenciário, que muito provavelmente você vai encontrar um indicador nesse extrato. Qual é o indicador que nós vamos encontrar nesse caso? É o IEAN. Esse indicador significa indicador de exposição a agente nocivo. Tá, mas o que isso aí ajuda o segurado? Isso aí prova por si só atividade especial? Não prova por si só atividade especial. Mas, se o IEAN estiver indicado no extrato previdenciário, você vai usar a Instrução Normativa 997 de 2022, por exemplo, para pedir uma revisão de benefício, conservando os efeitos do retroativo na DIB. Por quê? Se já havia no PPP um indicador de possível exposição a agente nocivo, o servidor poderia ter desconfiado. Opa, peraí, tem agente nocivo aqui? Cadê o PPP? Percebam que esse é um caso que a própria instrução normativa, no caso a 997, tá? Perdão, não é IN não, é portaria. Portaria 997, artigo 11. É um caso que a portaria admite revisão de benefício com o retroativo não a partir da DPR, que é a data do pedido de revisão, mas a partir da própria concessão inicial da aposentadoria. Porque se constava o IEAN nesse PPP, havia elementos para que o servidor pudesse detectar ali a presença de um possível agente nocivo. Eu vou mostrar essa portaria aqui para vocês, tá? Porque eu acho que essa portaria ajuda muitos advogados, em especial naqueles casos que a pessoa chega aposentada, chega no seu escritório, né? E ele está querendo ver só revisão para a vida toda, e aí você já começa a puxar todo o fio da meada para ver o que é que você pode conseguir para essa pessoa. E muita gente vai cair nos escritórios agora, né? Eu falo que a revisão para a vida toda vai levar os aposentados para o escritório. E levando o aposentado para o escritório, você vai verificar qual que é a melhor possibilidade para ele, tá? Peço desculpas para vocês, porque hoje eu estou com meu nariz um pouquinho ruim, mas eu espero que isso não atrapalhe a qualidade da aula, não. Vocês estão conseguindo ver a portaria 997? Sim. Artigo 11. Não se consideram novos elementos os documentos apresentados para provar fato do qual o INSS já tinha ciência e não oportunizou
por carta de exigência, a comprovação no ato de concessão. Dentre eles, períodos de atividade especial informados pela empresa através de GFIP. Claro que nós não temos acesso a GFIP, porque quem vai receber aí a GFIP vai ser a Receita Federal, né? A União que vai fazer o controle dessa tributação. Mas o extrato, ele dá uma cola para nós. Qual que é a cola que o extrato vai me dar de que houve a informação ali naquela GFIP de exercício de atividade especial? É o indicador IEAN. Porque todas as vezes, gente, que consta esse indicador IEAN no extrato, é porque o empregador gerou o código GFIP 04 e ele, normalmente, recolheu ali o adicional de 6, 9 ou 12% sobre a GILRAT. Ou seja, ele recolheu o adicional da aposentadoria especial. Então, se eu tenho um cliente que se aposentou há 2 anos, constava esse ano PPP, não gerou nota de exigência, eu posso fazer um pedido de revisão hoje, mantendo-se os efeitos retroativos desde a data da DIB, ou seja, desde a data que se concedeu o benefício para ele. Esse artigo aqui eu achei maravilhoso, viu, doutor Bruno? É um artigo que eu acho que pode ajudar muito o advogado. Não é tão comum, né, ter o IEAN no PPP, mas se tiver, é uma possibilidade de revisão com conservação da DIB, né? Porque normalmente se você prova fato novo na revisão, você não consegue retroativo desde a DIB, né? Você consegue desde a data do pedido de revisão. Olha, Bom, raramente eu vi um PPP com essa sigla, viu? Já vi algumas vezes, mas bem pouco. é porque é um pouco raro mesmo, mas normalmente hospital, empresas que trabalham com mineração costumam emitir o PPP com esse indicador, porque empresas maiores, né? Empresas maiores, empresas bem maiores. Vamos voltar aqui agora para a IN rapidinho e a gente já passa para o formato do PPP. IN 128. IN 128, aquela aqui. Essa parte do previdenciário é a parte que eu falo que ajuda demais, principalmente porque a maioria dos segurados, mesmo que eles não tenham um período total de exposição a agente nocivo, mas eles têm uma parte. E se eles têm uma parte, a parte que tem, você pode conseguir converter o período especial em comum, né? Pelo menos até o dia 13 de novembro de 2019, né? Se a ADI 6309 do DF não foi julgada procedente. Bom, o que eu acho mais importante aqui para a gente trazer, né? Vamos falar agora da disposição que exorbita do poder regulamentar. Essa disposição está na IN 128, mas é uma disposição que confronta com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Pessoal, a IN 128 não admite aposentadoria especial para contribuinte individual não cooperado. Médico, dentista, deixe-me ver aqui o que mais que costuma ter nesses casos aqui. Tem alguns casos de engenheiro também, mas médico e dentista é o clássico. Médico e dentista, se for aquele que trabalha por conta própria, não ligado a uma cooperativa, no administrativo, no máximo, na melhor das hipóteses, você consegue validar um reconhecimento por categoria profissional até o dia 28/4 de 1995. Por quê? Porque a Instrução Normativa 128 não admite a aposentadoria especial para o contribuinte individual não cooperado. Então, esse aqui é aquele caso que você já tem que avisar o cliente, falar assim, olha, a gente precisa do documento, porque depois você vai judicializar esse pedido, e o juiz vai pedir, claro, né? Só que no administrativo, não é que eu seja pessimista, mas é porque realmente nesse caso não se defere. E não se defere por conta dessa restrição da IN. Mas por que eu falei para vocês que essa restrição da IN é uma restrição que colide com a jurisprudência do STJ? Porque quando a Lei 8.213 quer restringir um benefício para um determinado tipo de segurado, ela faz isso expressamente. Olha o auxílio-acidente. No auxílio-acidente, a lei não disse expressamente, ela não tirou lá o contribuinte individual e o segurado facultativo? Agora, procura lá no artigo 57 e 58 da Lei 8.213, em momento nenhum, o legislador afastou a aposentadoria especial para o contribuinte individual não cooperado.
De modo que a jurisprudência do STJ, nesse ponto, confronta com a IN. E vai falar o seguinte: onde a lei não diferenciou, não cabe ao intérprete lá enfiar o dedo e tirar. Principalmente por regulamento. Porque o regulamento está restringindo um direito sem base legal. E se ele restringe um direito sem base legal, a administração pode até fazer isso no processo administrativo, mas a partir do momento que se judicializa, essa restrição cai, porque ela é uma restrição ilegal. Tá? Esse caso aqui eu estou comentando para vocês, porque normalmente esses profissionais são aqueles que, quando sai o resultado da análise administrativa, ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado com o advogado, mas esse é o procedimento. Em todos os casos é assim, a gente já sabe qual é a posição do INSS, porque a posição do INSS está na IN. Então, ele não vai confrontar com a IN aqui, né? Bom, vamos pegar agora o nosso formulário da IN 128, formulário do PPP eletrônico. Aqui, ele aqui. Esse daqui é o nosso formulário atual. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Gente, pediu o PPP depois de 28 de março de 2022, é esse formato aí que vocês vão pegar. Ah, mas o período de trabalho é anterior. Eu sei, mas vocês vão pegar esse formato aí, porque a data de emissão do PPP vai ser posterior à entrada em vigor desse formato. Percebam que eu não preciso ainda que esse PPP esteja lançado em sistema, porque o lançamento em sistema só é obrigatório a partir de 16 de janeiro de 2023. Até o ano passado, é possível que esse formato de PPP aí seja entregue por meio físico, tá? Porque o que aconteceu? Esse elastecimento de prazo para incluir o PPP no sistema, isso aí só terminou agora em janeiro de 2023, por conta do calendário de implantação do E-Social. Para o empregador conseguir lançar o PPP eletrônico lá no meu INSS, ele precisa primeiro ter resolvido o problema lá do evento S2240. Ele vai precisar de um responsável pelos registros ambientais de forma constante, que vai enviar as informações para a Receita até o dia 15 do mês seguinte, tá? E por que eu falo para a Receita? Porque se eu tenho um trabalhador que está exposto a um agente nocivo, quem seja aposentadoria especial, existe uma fonte específica de custeio para aposentadoria especial. Tudo bem que na prática ninguém paga, né? Mas que existe, existe. Que é o adicional para o financiamento da aposentadoria especial. Esse adicional incide em cima da GILRAT, né? Vamos pegar aqui o nosso documento. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que agora a gente tem a indicação de CPF no PPP? Deixa eu pegar aqui a... Deixa eu ver se está aparecendo aqui já nesse modelo aqui o CPF. Aqui, ó, campo 6. Vocês estão vendo? CPF. CNAE. CNAE é a identificação da atividade da empresa. Lá no cantinho tá 6, CPF. Regime de revezamento, matrícula do trabalhador no E-Social. CAT registrada. Gente, esse CAT registrado aqui pode te ajudar, tá? Como que a CAT pode te ajudar? Vamos supor que você tem um determinado cliente que ele teve uma perda auditiva. E esse cliente, ele continuou trabalhando apesar daquela perda auditiva que ele teve, certo? Se você conseguir, por exemplo, demonstrar que essa pessoa já está sofrendo os efeitos deletérios aí da exposição ao agente nocivo, você pode tanto conseguir obter aí o reconhecimento do nexo técnico epidemiológico entre a atividade e o agente, como pode até mesmo alegar em sede de petição que aquele agente nocivo já está provocando dano, e a prova que a EPI é eficaz é ineficaz, é que esse trabalhador já esteve afastado por esse motivo. Então, ele já sofreu o dano, né? A gente já não tem mais aquele efeito profilático da aposentadoria especial, que seria prevenir esse dano, né? Ou reduzir o risco de que o dano provável venha a ocorrer. Eu gosto muito de uma lição do Diego Schuster, que ele fala que a aposentadoria especial ela é profilática. Por quê? Se eu sei que esse trabalhador, por exemplo, estando exposto ao benzeno, vai ter uma maior chance de adquirir câncer, eu tiro esse trabalhador do mercado antes que esse trabalhador tenha ali um risco acentuado à saúde. Então, a ideia da aposentadoria especial é essa mesmo, é tirar esse trabalhador do mercado antes que o dano sobrevenha.
Bom, CAT registrada, local e atribuição, tá? Mudou de função dentro da empresa, tem que alterar aqui o 13.1, ó. O que que normalmente o pessoal faz? Presta atenção aqui, gente. Vocês viram que esse campo 13 tem ali função e CBO, certo? O que que é a regra? É o pessoal pegar o que está lá na CBO e dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá na profissiografia. Mas isso é ruim para o segurado. Por quê? Se eu pego o que está na CBO e dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na profissiografia, às vezes eu não vou falar a atividade que de fato o segurado exercia, porque mesmo estando dentro da mesma atividade CBO, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Exemplo, às vezes eu tenho... Serviços gerais é o pior, viu? Nossa, Deus me livre. Por quê? Porque serviços gerais pode ser qualquer coisa. Serviços gerais atende o balcão da justiça, serviços gerais limpa o chão, serviços gerais faz tudo. Então, se eu tenho uma pessoa que está nessa função, eu preciso falar exatamente o que ela faz. Porque os serviços gerais, por exemplo, que atende o balcão da justiça, pode não ter o reconhecimento da especialidade reconhecida, mas os serviços gerais que limpam o chão do hospital pode. Então, isso é importante que se conste no campo da profissiografia, tá? E esse campo, eu falo que é o campo que ninguém dá moral para ele. E ele é um campo campeão de indeferimento. Porque PPP, gente, não tem campo para falar de habitualidade e permanência, não. Pode procurar qualquer campo aí no PPP. Não existe campo no PPP que fala de habitualidade e permanência da exposição. Ainda que a habitualidade e permanência da exposição seja requisito da aposentadoria especial após a vigência da Lei 9.032 de 1995. Então, de onde que eu vou tirar a habitualidade e a permanência, se o PPP não tem campo para falar disso? O que vocês acham? Pode chutar, não tem nada não. Na descrição? Na descrição da atividade. Por isso que quando eu pego aquela descrição de atividade enorme, gigantesca, que fala da pessoa que faz um monte de coisa, doutor Bruno, eu fico sempre com o pé atrás, até algo que eu oriento as minhas alunas. Eu falo assim, olha, coloca lá só o que o segurado realmente faz. Porque se lá tem 500 mil coisas, e aí uma daquelas coisas ali, por exemplo, uma daquelas atividades é abastecer um veículo, o que que o juiz pode entender? Ah, não, ele abastece, mas ele abastece de vez em quando. Olha o tanto de coisa que essa pessoa faz. Não, se possível, o ideal é colocar a habitualidade e permanência aí dentro, ó, jogar ela aí dentro. Não, peraí, ele abastece, mas ele abastece esse veículo de forma habitual e permanente. Ele realiza essa função diariamente ou semanalmente. E quando a gente fala de habitualidade e permanência também não significa o exercício durante a jornada de trabalho integral. Essa era uma interpretação equivocada que o INSS dava, né, inclusive por força ali do artigo 65 do regulamento, mas o próprio artigo 65 do regulamento foi alterado. Por exemplo, vamos pegar aqui a atividade de eletricista. Para que aquela atividade ali tenha um risco, inclusive um risco de morte, o eletricista não precisa ficar segurando o fio o dia inteiro, não. Né? Às vezes ele é eletricista, mas em um determinado momento ele sai ali daquele ambiente. Mas se ele é eletricista, existe um caráter indissociável entre o agente nocivo, o risco que aquele agente nocivo traz e a atividade que ele presta, certo? Isso é até uma outra questão também que foi discutida no tema 210 da TNU, né? E o Bianur Arruda, ele deu um voto muito interessante nesse sentido. Ele fala, não, habitualidade e permanência não quer dizer que tem que ser durante a jornada integral. Por quê? Mesmo não estando ali o dia inteiro segurado no fio, né, vamos dizer assim, no momento em que aquela pessoa exerce ali a reparação elétrica, ele está sujeito a um risco de morte. Então, isso precisa ser avaliado. Portanto, profissiografia, nós tivemos um outro caso da aluna nossa também, Fernanda, que era de câmara frigorífica. E era uma pessoa que tinha atividades administrativas, mas que ela fazia contagem de hambúrguer, de mercadoria dentro da câmara fria todo dia.
Então, essa colega diligenciou de forma muito correta, né? No sentido de pedir para a empresa que constasse que esse controle que ele fazia na câmara fria era diário, porque todo dia realmente ele fazia. Então, se é diário, fica muito mais fácil de você sustentar que tem habitualidade e permanência. Função administrativa é muito difícil de enquadrar, gente, muito difícil. Eu sei que a Iene vai falar que o fato de exercer função administrativa não impede o enquadramento, mas eu vou falar para vocês, isso da minha prática aí de justiça já de 8 anos, é difícil demais se enquadrar quem exerce função administrativa em atividade especial, né? Por quê? Porque parte-se do pressuposto que a pessoa que está exercendo ali a função administrativa não tem contato direto com agente nocivo. Apesar de que essa presunção também muitas vezes é um erro. Por exemplo, tem empresas que têm layout, têm formato de galpão. Então, o setor administrativo ele está sujeito, por exemplo, ao mesmo nível ali de ruído do que aquela pessoa que está ali na produção. Ou então a um nível muito próximo, porque o setor é próximo. Mas, se for setor administrativo, tragam essa explicação na petição inicial de vocês, porque se o juiz não conseguir identificar o nexo de causalidade entre o agente nocivo e a profissiografia, a tendência é a improcedência. Tá? Vamos descer aqui mais um pouquinho, né? Período, exposição a fatores de risco. Gente, aqui é onde mora 90% dos problemas, principalmente de agente químico, tá? O que é o que deveria acontecer aqui, né? Primeiro a gente vai falar o que deveria acontecer e depois a gente fala o que realmente acontece. O campo 15, ele tem que trazer para nós todos os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Só que agora, tá? Se a gente for pegar a última atualização do manual do E-Social que eu mandei para vocês, vocês vão ver que lá no evento S2240 diz que o ruído e os agentes químicos só são obrigados a constar aqui se eles estiverem acima do nível de ação. Ou seja, se o ruído estiver abaixo do nível de ação, que é 80, ou se os agentes químicos estiverem abaixo do nível de ação, a empresa nem precisa colocar ele aqui. Aí vem a segunda pergunta, o que é o nível de ação? O nível de ação para o ruído ele é 80, para o ruído contínuo ou intermitente, e o nível de ação para o agente químico é 50% do limite de tolerância previsto na NR15, ou se não houver limite estipulado na NR15, na ACG/H. Desculpa. Só que se a empresa te falar assim, não, tem o agente, mas ele está abaixo do nível de ação. Tá, cadê a medição? Me mostra. Porque se você está falando que ele está abaixo do nível de ação, é porque ele existe, certo? Não posso tirar isso, não pode ser uma elucubração. O que é o problema, principalmente dos agentes químicos aqui, ó? O problema, pessoal, é que quando não se mede, normalmente o pessoal entope esse campo de intensidade e concentração aqui com a palavra qualitativo. Não porque a IN de fato considere qualitativo, não porque a Justiça considere qualitativo, não porque o manual do INSS considere qualitativo, mas porque não se mediu. E a medição, ela é obrigatória, sim, porque o artigo 297 da IN 128, ele vai dizer para nós que é obrigatória a adoção dos procedimentos de medição ambiental das NHOs 2, 3, 4 e 7. Ou seja, se eu tenho óleo diesel, se eu tenho gasolina, não é para escrever óleo diesel e gasolina, não é para colocar thinner, por exemplo. Aliás, o próprio manual do E-Social hoje, ele é categórico. Se algum dia vocês forem dialogar com os engenheiros de segurança do trabalho, usem isso a favor de vocês. O manual do E-Social diz expressamente que não é para indicar o produto químico pelo nome comercial. É para indicar o produto químico pelo nome da substância que ele contém. Não é para falar thinner, não é para falar solventes, não é para falar óleo diesel e gasolina. É para falar os componentes que tem nesse produto. E como que a gente cola os componentes que tem nesse produto? Essa cola aqui nem sempre dá certo, não, mas em alguns casos vai dar. Dá uma olhadinha na FISPIC. Olha a FISPIC do produto e vê o que ela está indicando, tá? E a outra dica que eu vou dar para vocês, façam uma busca de Jus Brasil mesmo,
para verificar os componentes presentes ali, por exemplo, naquele produto. O cliente, muitas vezes, é claro que o nome do componente químico ele não sabe, mas o nome do produto com o qual ele atuava, ele sabe. Ele vai te falar, não, eu usava o óleo tal, eu usava, sei lá, o thinner da marca Anjo. Isso aí ele sabe para te falar. Intensidade e concentração. Para agente químico, precisa. Pessoal, se for GEF, aliás, já é um conselho que eu vou dar para vocês. Caso de agente químico, corram do GEF. Não vai para o GEF com ação de aposentadoria especial, que trata de agente químico, a não ser que você tenha um PPP maravilhoso, um PPP que ali o nível de concentração está acima do que está previsto ali na NR15, porque caso contrário, o risco de improcedência é gigante. Tema 298 transitou em julgado, tá? Isso aí é ruim para o advogado num tanto, que assim, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas normalmente a justiça não determina a realização da medição. Aí o que acontece? Vem a improcedência sem chance probatória. Ou seja, eu vi ali, por exemplo, que tem um chileno. Essa pessoa está exposta ao chileno. O chileno tem limite de tolerância? Tem. Ah, mas o chileno tem o benzeno na composição dele. Tem, mas se você pegar ali o voto ali do Fábio Souza, no tema 298, ele vai dizer para nós que nem todo hidrocarboneto aromático é qualitativo. E aí, ele vai além, ele fala que os hidrocarbonetos aromáticos que estão previstos no anexo 13, mas que também estão previstos no anexo 11, não são qualitativos. Quais são eles? Xileno, etilbenzeno, tolueno e cumeno e estireno. Então, se tiver esses aí, vai ter limite de tolerância de acordo com o entendimento do tema 298? Vai. Aí, eis o primeiro problema. Se tiver o benzeno, não. Se tiver o benzeno, você dá um glória a Deus aí bem grande, porque o benzeno você ainda consegue achar o caso dele lá na linache, né? E o fato de ter o anel benzênico em um determinado composto não quer dizer que ele possui as mesmas propriedades físico-químicas e toxicológicas que o benzeno na forma livre. O que seria o correto, por exemplo, se eu tenho um agente químico que está lá previsto no anexo 11 da NR15? Era trazer aquela concentração aí no campo 15.4. Se vocês forem lá no anexo 11, vocês vão ver que existe um limite. Existem 2 limites para os agentes químicos lá no anexo 11 da NR15. E esse limite, ele vem em ppm, certo? Se tiver acima do limite, que bom. Aí você pode ir para a Justiça Federal, que você vai pedir o reconhecimento e provavelmente você vai ganhar. E se tiver abaixo? Vou falar para vocês do caso de uma aluna minha. Óleo diesel. Pessoal, fez a medição? Fez a cromatografia gasosa em cima do óleo diesel? Claro que não, né? Não fizeram a cromatografia no óleo diesel. O que aconteceu? Improcedência. Por quê? Porque a pessoa que julgou o processo não identificou ali qual que era o agente nocivo. Outra desconexão muito grande que a gente tem também entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, agente nocivo para ensejar a aposentadoria especial, né? Por mais que o rol dos decretos seja aí exemplificativo, né? Mas o juiz ele não vai primeiro na NR15, ele vai no anexo 4 do decreto 3.048. Ou, né, se for um período de trabalho aí anterior a 99, ele vai no anexo 4 do 2172, ou até 5 de março de 1997, ele vai no quadro anexo do 53831 e nos anexos 1 e 2 do 83.080. Né? É assim que ele faz. Aí, beleza. Pegou ali um período posterior a 99. Não tem nem a identificação do agente químico. Se for hidrocarboneto aromático, na vara vocês ainda têm alguma chance, porque tem muitos julgados de vara que validam a exposição a hidrocarbonetos aromáticos, partindo do pressuposto de que todo hidrocarboneto aromático tem um anel de benzeno ligado à cadeia de hidrocarboneto, tá? Na vara ainda tem esse entendimento. Óleo mineral. Óleo mineral ainda tem alguns julgados favoráveis na vara, mas óleo mineral na TNU também esquece, porque não passa. Porque o óleo mineral, o fundamento normalmente que os juízes que reconheciam usavam é que o óleo mineral é derivado do petróleo, tá? E o petróleo tem adequação lá no decreto 3.048. E o carvão mineral também tem.
Normalmente o PPP, quando vem óleo mineral, ele costuma vir óleo mineral, óleos e graxas, óleos minerais e parafinas, né? Costuma vir assim, eu não sei como é que é a experiência de vocês aí. Hidrocarbonetos, óleos e graxas, esse aí era o clássico, né? Que a gente via direto aqui. Né? Se for hidrocarbonetos, óleos e graxas, insista pelo menos para colocar um aromático nesse hidrocarboneto. Diga, doutor Bruno. É o que mais aparece mesmo. Mas existe uma explicação para isso. O problema é que desenrolar esse novelo aí, dificilmente você vai conseguir. Mas se for um PPP de hidrocarboneto aromático, para evitar sofrimento, eu falo para os meninos assim, vai para o CRPS, recorre para você ganhar tempo, para o cliente não ficar te perturbando demais. E depois, quando o CRPS negar, você judicializa e vai para a vara comum. Não mexe com o GF, não. Nossa Senhora, o GF está usando o tema 298. E o tema 298, embora ele tenha um tópico que se chame lá precaução necessária à aplicação da tese, ninguém usa a precaução necessária à aplicação da tese, é muito difícil. Então, na prática, se ele vê ali a pessoa que analisa o processo vê uma substância e ela não consegue fazer a adequação no anexo 4 do decreto 3.048, ou então não sabe qual é a concentração daquela substância, muitas vezes eu diria para vocês que 90% dos casos vai resolver julgamento antecipado da lide. Aí ele vai falar, o engenheiro de segurança colocou aqui que é qualitativo o chileno. Não concordo que o chileno que é qualitativo, não. Era ônus do autor provar que estava acima do limite de tolerância, como ele não comprovou improcedente. Existe como comprovar? Existe. Vernizes, tintas e solventes, de forma geral, tem um procedimento de medição que está previsto na NH1 número 2, que se chama cromatografia gasosa. A gravimetria vai ser para poeiras minerais. Se fizer a medição por meio de análise cromatográfica, você vai encontrar ali bonitinho os percentuais de cada item. Não, o chileno é tanto, o cumeno é tanto, o tolueno é tanto. Só que o que é o problema? O problema é que ninguém faz esse procedimento e as pessoas não fazem porque é caro, embora ele seja obrigatório desde 1º de janeiro de 2004, de acordo com o artigo 297, inciso 3 da IN 128. Aí tá, e a pessoa fala assim, então eu vou para a Justiça do Trabalho. Bom, se você for para a Justiça do Trabalho, o trabalho que você vai ter é convencer o juiz do trabalho que isso é necessário, porque eu vou falar para vocês, tá? Assim, de perito trabalhista, tô nem falando de empresa, não, que não faz a medição desse jeito, não faz. Ele chega lá na empresa e, no máximo, olha a FISP, no máximo. E outra coisa, se eu estou falando de um direito que tem por base a instrução normativa, não presumam que o juiz conhece, citem. Porque esse direito... Gente, a instrução normativa, teve um dia que eu ouvi isso do Sérgio Cuquina, uma palestra que eu fui. Ele falou o seguinte, no direito previdenciário e no direito tributário não se legisla, cria-se instrução normativa. E quem, em sã consciência, sabe todas as instruções normativas de cabeça, não sabe. Eu não sei, eu sei de algumas, mas saber de todas eu não sei, né? Mas, enfim, aqui, se vocês tiverem o aromático, pesquisa a jurisprudência do tribunal, né? E você pode fazer ali um pedido também, no sentido de que, caso o juiz entenda que é necessário aferir a concentração, para que ele determine a realização ali da análise cromatográfica, se for ali vapores, solventes e tintas, ou se for poeiras minerais, da análise gravimétrica, tá? Porque a análise gravimétrica também vai trazer isso para nós. O que é que o advogado quer ver nesse campo aqui para resolver o problema da vida dele? Agente qualitativo. Tem agente qualitativo? Tem. Mas o agente qualitativo não é qualitativo porque o engenheiro de segurança do trabalho falou que é qualitativo. Ele é qualitativo quando o regulamento da Previdência Social o trata como qualitativo. Onde que eu vejo isso? Dá uma lidinha no artigo 68 da Instrução Normativa 128. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para seres humanos são qualitativos. Os agentes previstos no anexo 13 da NR15 e não previstos nem no 11 nem no 12 também são qualitativos. Só que o que é o problema? O problema é que após o decreto 10.410 também é possível afastar a nocividade do agente
reconhecidamente cancerígeno para seres humanos. Por quê? Porque o decreto vai dizer para nós que se forem adotadas medidas que, segundo a legislação trabalhista, eliminem a nocividade da exposição, aí você pode afastar a nocividade do agente cancerígeno. Só que isso, eu vou falar para vocês, é muito, muito difícil você pegar uma empresa que realmente tem esse controle do ambiente de trabalho e viu ali certinho, ela cumpriu o programa de proteção respiratória, ela trocou a EPI na época certa, né? Até porque eu falo que o papel ele aceita qualquer coisa. E mesmo o STJ tendo desafetado o tema 1090, nós ainda temos 2 precedentes fortíssimos para falar de EPI. Nós temos um, que é o tema 213 do GEF, e nós temos o segundo, que é do TRF4, que é o IRDR número 15. Que eles vão dizer o quê? A impugnação da eficácia do EPI pode ser feita nos próprios autos da ação previdenciária. Tem um parecer, depois se vocês quiserem eu posso enviar para vocês. Eu guardo esse parecer para tratar de impugnação de eficácia de EPI no caso de agentes químicos e agentes biológicos, que ele fala do respirador ou da máscara. Gente, variação de 10% de peso corporal pode influenciar em eficácia de EPI. Está fazendo ensaio anual? Cadê a documentação que prova que fez o ensaio anual do EPI para ver se realmente esse EPI funciona? Trocou essa máscara a cada 2 horas ou não tinha controle para ver se trocava essa máscara fininha aí a cada 2 horas? Então, para garantir mesmo que essa EPI seja eficaz, é muito difícil, não é só um S no PPP. Aliás, a Fundacentro, que é a maior instituição que fala de medicina do trabalho no Brasil, ela, na condição ali de parecerista, ela disse que o S não é suficiente para saber se a EPI, nesse caso, é eficaz ou não. Então, nesse ponto, o parecer da Fundacentro pode te ajudar na impugnação de eficácia da EPI, né? E o tema 213, ele ainda vai falar mais, que se o juiz estiver na dúvida e essa dúvida for fundada, ele pode inverter o ônus da prova. Acho que está o microfone de alguém aberto que está dando retorno. Acho que é da outra Jéssica. Vamos lá. Vamos descer aqui um pouquinho. Campo 16. Aqui, ó. O que é o conselho que eu dou para vocês para impugnar a eficácia de EPI? Pega esses campos aqui, ó, e nega tudo. Não tem prova, não tem. Falou que troca, mas não troca, não. Peraí, falou que forneceu em quantidade suficiente, mas não forneceu em quantidade suficiente. E outra coisa, pesquisem a condição de eficácia do EPI. Eu entro sempre no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o CAEPI. Veja como que aquela EPI funciona e faça a impugnação dela. Não deixem de fazer jamais, porque agente nocivo neutralizado não enseja aposentadoria especial. Fornecer a EPI não quer dizer que neutralizou. Porque tem EPI que neutraliza, mas tem EPI que só atenua. Vamos lembrar do que o STF falou em relação ao ruído lá no tema 555, né? Protetor auricular atenua, mas não elimina a nocividade da exposição, porque o dano do ruído vai muito além da perda auditiva, né? Então, esse raciocínio vocês podem trazer perfeitamente para outros casos, né? Só que aí, como a gente não tem um precedente tão forte como é o tema 555, vocês vão precisar de construir o raciocínio. Bom, responsável pelos registros ambientais. Gente, esse campo é o campo que mais dá problema nos PPPs. Por quê? Normalmente esse campo vem cheio de buraco. Pelo menos aqui, né? Isso que eu já olhei. Você tem um responsável em 2004, aí você tem 8 anos com um buraco aí que não tem responsável pelos registros ambientais. Aí depois, 2012, você tem um, aí passa mais um monte de anos, tem outro responsável em 2014. O que é o meu medo desses buracos no campo responsável pelos registros ambientais? É o tema 208 da TNU. Se o juiz verifica que não tem responsável pelos registros ambientais e não tem declaração da empresa de que foram mantidas as condições de trabalho no período que não tem responsável pelos registros ambientais, você corre um sério risco de que esse período não seja reconhecido. Porque ele vai falar, não, mas ninguém mediu nesse período aí para saber que tipo de agente que tinha nessa empresa ou não. É bem verdade que tem um campozinho aqui que pode ajudar bastante vocês. Deixa eu mostrar aqui. É o item 2 do enunciado 208. Só que esse item 2 aqui,
embora ele esteja na tese, eu falo para vocês que ele é mais pro forma do que propriamente é utilizado, sabe? É esse aqui, ó. A ausência total ou parcial da indicação no PPP, no caso do responsável pelos registros ambientais, pode ser suprida pela apresentação do LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para o período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados de declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração do ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Essa tese foi alterada parcialmente em embargos de declaração, porque se fosse mantida essa exigência absoluta do responsável pelos registros ambientais período todo, o processo de aposentadoria especial ia exigir do segurado uma prova diabólica, porque não é ele que emite o PPP para ele conseguir provar isso, né? Ainda assim, acho temerário demais ir para o GEF com um PPP que não tenha responsável pelos registros ambientais período todo. Vocês sabem por quê? Porque a hora que você tentar subir um PEDLEF falando que você quer usar outro meio de prova para comprovar que as condições do ambiente de trabalho eram as mesmas, o seu PEDLEF não vai subir. E ele não vai subir porque a TNU vai falar assim que você está querendo gerar uma discussão de questão processual nos autos da ação previdenciária. E isso eu já vi acontecer. Então, assim, esse item 2, ele vai depender muito da interpretação da sua turma recursal. Se a sua turma recursal der uma boa interpretação para esse artigo, beleza, você consegue desenrolar, exibe o LTCAT e produz a prova. Se ela não der uma boa interpretação para esse artigo aí, não vá para o GEF, vá para a vara. Vara que eu digo, né, gente, são as varas que não são juizado, tá? Espera passar da alçada e vai. TRF1 ainda tem uns precedentes bons que permitem levar o processo para a vara pela complexidade da prova, mas isso aqui é exceção do TRF1, viu? A regra não é essa, não. A regra é que normalmente, quando o valor dá abaixo do valor da alçada do GEF, é que os juízes de vara declinem, porque eles vão falar que a competência do GEF é absoluta e que essa prova pode ser produzida no GEF. Sobre a identificação do agente químico, eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente uma disposição do manual do E-Social, tá? Só um instantinho. Vamos abrir aqui. Nossa, eu acho que eu fiz uma bagunça aqui. Ah, não, já arrumei. De vez em quando eu faço umas bagunças aqui, viu, Bruno? Eu falo que eu estou no analógico ainda. Eu ainda não migrei 100% para o digital, não. Eu tenho uma pessoa que me ajuda. Manual do E-Social, tá aqui. Hoje, os agentes químicos, lá do anexo 4 do decreto 3.048, estão elencados na tabela 24 do E-Social. Todas as vezes que o engenheiro do trabalho vai preencher o nome ali, por exemplo, do agente químico, ele deve usar a tabela 24 do E-Social. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é o próprio manual do E-Social, que fala que a substância deve ser identificada pelo nome do composto e não pelo seu nome comercial. Vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é prova dos 9. Isso aqui é bom para conversar com os engenheiros, porque você mostra que existe uma base normativa para aquilo que você está falando, né? Pessoal, esse aqui é o manual do E-Social, com a última atualização agora, que foi publicada dia 10 de abril de 2023. E lá no item 6.1, página 239, ele diz que a tabela 24 não diz nomes comumente conhecidos das substâncias, ou seja, ela não diz nome comercial. Só que aí, o manual do E-Social já vai além, né? O manual do E-Social, ele foi aprovado por ato normativo da Receita e ele vai dizer que todos os produtos devem ter as suas substâncias químicas presentes em sua composição, identificadas e registradas a partir dos agentes nocivos da tabela 24. Olha que coisa boa para levar para uma ação trabalhista, olha que coisa boa para levar para, por exemplo, um pedido de retificação de PPP. Quando a gente fala que tem que identificar o agente nocivo, não é só a gente que fala. Esse manual do E-Social, ele foi publicado pela portaria conjunta SE-PTR da Receita Federal, número 33. É essa portaria que diz que o agente químico deve ser identificado pelo nome da substância e não pelo seu nome comercial, tá? Isso aqui é bom de citar em reclamação trabalhista e é bom de colocar em texto
de notificação, tá? Deixa eu fechar aqui. Gente, vocês estão compreendendo? O que vocês acham que tá bom assim, a gente pode seguir? Ou eu tô devagar demais, eu tô rápido demais? Para mim tá ótimo. Tá bom? Então tá. Eu vou seguir aqui para as últimas partes, tá? Vamos falar depois um pouquinho de ruído, que eu acho que ruído vocês vão pegar muitos casos também, né? Ruído sempre tem. Vamos voltar aqui para o nosso formulário, só para a gente falar das últimas partes dele. Cadê o formulário do PPP eletrônico? Ops. Esse aqui é o que eu estava fazendo aqui. PPP. Tem horas que eu fico olhando, doutor Bruno, eu abro um monte de aba aqui e aí eu acabo me perdendo nesse monte de abas aqui. Responsável, achei. Às vezes a minha cabeça fica igual o computador, quando ele está cheio de abas, sabe? A gente tem que sair fechando uma por uma e colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Pessoal, por último, e não menos importante, o PPP precisa necessariamente ter um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho responsável pelos registros ambientais. Antigamente, não se exigia a indicação do CPF do responsável pelos registros ambientais. Hoje se exige, tá? E se eu não conseguir o CPF dessa pessoa, então eu não posso validar esse PPP? No meu entendimento, você pode, porque isso não era um requisito de acordo com a norma vigente ao tempo da prestação do serviço. Mas se você quiser evitar a fadiga no INSS, é melhor você identificar o CPF dessa pessoa, né? Se de tudo não tiver jeito e precisar judicializar, você pode usar o argumento de que esse requisito não era necessário na época em que se prestou o serviço. Por último, representante legal da empresa. Se assinar aí uma pessoa que não for o representante legal, eu sugiro para vocês que peguem a procuração do representante legal da empresa, que outorga para essa pessoa poderes para preencher o PPP, porque isso pode levar a indeferimento administrativo. Outra coisa, isso pode ajudar vocês, advogados, também, no sentido de que, se amanhã ou depois muda o representante da empresa e ele fala que nunca emitiu esse documento, você fala, não, opa, peraí, tem uma procuração sua que autorizava o fulano de tal a fazer a medição e assinar o PPP. Então, por mais que, em muitos casos, não se insista nesse ponto, eu acho importante insistir, principalmente quando surgem aquelas dúvidas no processo sobre se o PPP é verdadeiro ou não. Porque se você tem a procuração em que essa pessoa que é representante da empresa outorga poderes a um terceiro para assinar o PPP, presume-se que o PPP é verdadeiro. E como o profissional de segurança do trabalho troca demais nas empresas, às vezes o representante atual não vai lembrar que naquela época o fulano de tal trabalhou para ele e que a medição está correta, tá bom? Gente, em relação ao novo formulário, se eu pudesse falar assim, 3 tópicos para vocês prestarem atenção. Responsável pelos registros ambientais, tem que prestar atenção. Proficiografia, tem que ter responsável pelos registros ambientais período todo. Se não tiver, pede para o representante da empresa a declaração de manutenção das condições de trabalho. Pega tudo que está lá no artigo 279 da IN 128 e nega tudo. Não houve mudança de layout, não houve mudança na estrutura dos cargos e salários, não houve mudança em qualquer outra coisa que tiver lá no 279. Para quê? Para validar o período de ser responsável pelos registros ambientais. E por fim, gente, o campo técnica de aferição, né? Ou o campo ali da concentração também, que estão lá no 15. Porque esse campo aí é o campo que dá problema no caso dos agentes químicos e dá problema no caso do ruído e dá problema no caso do calor. A tal da técnica de aferição é um negócio sério, porque existe uma desconexão muito grande entre o que o engenheiro acha que está certo e o que a justiça acha que está certo, e aí depois ele fica normalmente discutindo com o advogado. E às vezes até fala, mas o fulano trabalhou aqui e aposentou com esse PPP, né? Embora ele não tenha visto ali se ele aposentou com reconhecimento de período especial ou não, né? Mas sempre surge esse tipo de zum no processo. O que eu sugiro para vocês? Você vai dialogar com a pessoa? Use a norma.
Tentou uma, tentou duas, não deu certo, manda pelo menos um AR para essa pessoa, pedindo para ela fazer a retificação. E se o PPP estiver muito ruim, vai para a Justiça do Trabalho para consertar ele. A intensidade do ruído está 79, está 78. Não vai para a Justiça Federal, é suicídio. Vá para a Justiça do Trabalho, conserta esse PPP lá e depois se judicializa. Técnica de aferição de ruído. Primeiro, vamos pegar aqui o enunciado 13 do CRPS, com a alteração promovida pelo Gustavo Beirão agora em 2021, e depois nós vamos trabalhar um tema do STJ, que é o tema 1083, tá? O que o INSS quer ver no PPP de ruído, para passar nesse PPP de ruído? Antes de 18/11/2003, o INSS não quer ver de jeito nenhum no PPP de ruído NHO 01. O que ele quer ver antes de 18/11/2003? NR15, tá? Ele quer ver NR15. Esse ruído, para ser validado de primeira na via administrativa, não pode vir em dB, ele precisa vir em dBA. Ah, mas dB não é a mesma coisa que dBA, não? Não. O A é a curva de compensação do ruído, certo? Existe algum outro tipo de ruído que pode ser validado sem ser o dBA? O dBA é o ruído contínuo intermitente. Existe. O outro ruído que pode ser validado é o dBc, que é o ruído de impacto. Eu tenho uma aluna que o cliente dela trabalha com... Ele é blaster, eu acho legal demais, né? Que a gente vai tendo contato com as pessoas e às vezes são especificidades que só na doutrina a gente vê e de repente uma pessoa tem um caso. O ruído da explosão, ele é ruído de impacto. Uma coisa que surgiu lá no 1083, o INSS falou assim, ruído de impacto não tem adequação regulamentar, e não tem mesmo, tá? O ruído de impacto, ele tem previsão na NHO 01, mas não tem adequação no regulamento, não. O único ruído que o regulamento prevê é o contínuo intermitente. Só que o ruído de impacto é muito mais nocivo para a saúde, inclusive para a audição, do que o ruído contínuo intermitente. E o segundo argumento que ele usou foi que não tinha habitualidade e permanência. E o Gurgel afastou esse entendimento nos embargos de declaração julgados no dia 18/5/2022, sob o fundamento de que o ruído de impacto tem habitualidade e permanência sim, porque o impacto se repete várias vezes ao longo da jornada. Então, ele não é um impacto de uma vez e acabou. Ele é um impacto que tem repetição, e tendo repetição tem habitualidade e permanência. Tá, passei ali de 18/11/2003. A partir de agora, a norma vai exigir de nós a aferição de ruído pelos níveis de exposição normalizados, vulgo NEM, né? Onde que é o ideal de se colocar o NEM? Aqui, ó, campo 15.4. NEM de XXDBA. Porque eu estou indicando que eu normalizei os níveis de ruído. O que é normalizar os níveis de ruído? É pegar aquela aferição do nível equivalente, né? E jogar essa aferição do nível equivalente dentro da fórmula, né? Se essa aferição do ruído equivalente obedecer o fator de dobra da NR15, ele virá no LTCAT em LAVG. Se essa aferição do nível equivalente obedecer a NHO 01, ele virá em LEC. É possível se chegar ao NEM, tanto através do LEC quanto através do LAVG. E, às vezes, uma resposta do engenheiro de segurança do trabalho pode levar à procedência do seu pedido. Ele indicou LEC ou LAVG, peça para ele, questiona ele na notificação, para que ele indique se o LEC ou LAVG vai corresponder ao NEM para a jornada de trabalho daquele segurado. E normalmente vai. Por que eu falo que normalmente vai? Porque a fórmula do NEM, ela é assim, ó. Vamos pegar aqui o NEM para o LAVG e depois a gente pega o NEM para o LEC. A fórmula do NEM é NE mais 16,61 log de TE sobre 480. Isso se o NE for o LAVG. E se o NE for o LEC, será NEM é igual a NE mais 10 log de TE sobre 480. Tá, 480 em minutos. Gente, log de 1 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Logo, para uma jornada de 480 minutos, o NEM vai equivaler ao NE. O problema é que se você colocar qualquer coisa diferente do NEM no seu PPP, a partir de 1º de janeiro de 2004,
O setor de perícia médica federal não vai validar. E na justiça, você às vezes vai ter que passar uma via crucis também, porque talvez o julgador não faça esse raciocínio que a gente colocou aqui. Ah, não, mas peraí, era 8 horas por dia, então o NEM vai equivaler ao LAVG. Não, às vezes não se faz. É uma informação que, se você resolver ali no começo do processo, você vai ganhar tempo. E vamos supor que o engenheiro não retifique, fala assim, não, eu não calculei nível de exposição normalizado, eu segui a NR15 e pronto, e acabou, e também não vou consertar, não. Muita gente está achando que o Gurgel falou que não pode produzir prova de ruído na aposentadoria especial. O Gurgel nunca disse isso. Outra coisa, no tema 1083, houve um embargo de declaração para tratar justamente dessa questão, se a NR15 devia ou não prevalecer sobre a NHO01 da Fundacentro. A NHO01 da Fundacentro, ela traz os parâmetros para avaliação ambiental do ruído. A avaliação ambiental do ruído, a partir de 1º de janeiro de 2004, deve necessariamente observar a técnica de dosimetria. O que é o PPP perfeito de ruído? É o PPP que, no campo de técnica utilizada, identifica a forma de medição e a norma. Por exemplo, dosimetria NR15, dosimetria NHO01, tá? Por que eu falo para vocês que o Gurgel não afastou a NR15? Porque ele disse que ele não afastou. Em um dos embargos de declaração, houve 3 embargos de declaração no dia 18 de 5 de 2022. Em um deles, o Gurgel falou o seguinte, que não era objeto do julgado analisar a prevalência da NHO01 da Fundacentro sobre a NR15. O que ele está falando aqui? Olha, isso aqui eu não estou decidindo, isso aqui não foi objeto do julgado. Outra coisa, toda medição feita por dosimetria não é pontual, porque a dosimetria sempre calcula a energia acústica em função do tempo. É diferente da medição por decibelímetro. A medição por decibelímetro vocês vão encontrar dificuldade para validar depois de 2004, tá? Porque a medição por decibelímetro, normalmente, ela é pontual mesmo. Ela vai pegar aquele nível de ruído em um determinado momento. Agora, o dosímetro não. O dosímetro, ele vai fazer um cálculo de ruído ao longo de um período de jornada, certo? Tem até um teminha que está afetado na TNU agora. Por que eu sempre falo para vocês colocarem dosimetria e a norma? Porque tem um tema que está afetado na TNU, que é o tema 317, né? E a TNU vai decidir se basta constar no campo técnica utilizada a dosimetria. Então, se a TNU está questionando se basta constar dosimetria, é porque os juízes não estão seguros se colocar só dosimetria é suficiente ou não. Como que a gente resolve esse problema? Coloca a dosimetria e coloca a norma. Essa é a forma que eu sugiro para vocês, né? E eu falo que o artigo 29, deixa eu colar esse aqui, acho que é 292 ou 293 da IN 128, ele criou um Frankenstein, porque ele determina a mescla da NR15 com a NHO01. Ele fala, não, é para usar o NEM, mas é para usar o NEM com a tabela do anexo 1 da NR15 e a forma de medição ambiental da NHO01. Ou seja, é para usar o NEM ajustado pelo LAVG. Aí isso aí vira uma briga. Nossa Senhora, essa briga aí vocês não precisam de comprar. Qual que é a briga que vocês precisam de comprar? Que precisa constar o NEM no PPP, que precisa colocar a dosimetria e que precisa colocar a norma. Isso aí, essa briga aí vale a pena comprar. Agora, discutir com o engenheiro, você vai calcular pelo NEM, pelo LAVG, né? Eu, Jéssica, acho que é pelo LAVG por conta dessa previsão da IN. Mas, assim, os que eu já vi na minha vida que usou o leque, passou também. Então, para vocês, né, acredito que seria indiferente. É mais uma discussão técnica. O que seria esse LAVG e o que seria esse leque? Pessoal, vamos pegar aqui o caso da NR15. Um trabalhador que está exposto a um ruído de 90 decibéis, nem no sonho ele pode ficar exposto 8 horas por dia a esse ruído. O LAVG, ele vai adotar um fator de dobra 5. A cada 5 decibéis que eu aumento no nível de exposição, a cada 5 decibéis que eu aumento na intensidade, o tempo de exposição tem que cair pela metade. Então, se eu posso ficar exposta a um ruído de 90 dBA, trabalhando 8 horas por dia, se eu estiver exposta a um ruído de 90 dBA, eu só posso ficar exposta 4 horas. Isso que eu estou falando para vocês é
algo que nós chamamos de fator de duplicação de dose ou fator de dobra. O fator de duplicação de dose ou fator de dobra da NR15 é 5. E o fator de dobra da NHO01 é 3. Ou seja, enquanto na NR15 eu posso ficar até 4 horas por dia exposta a um ruído de 90 dBA, se eu for considerar a NHO01, eu posso ficar exposta a um ruído no máximo de 88 dBA 4 horas por dia. Percebam que o fator de dobra da NHO01 é muito mais benéfico para o segurado do que o fator de dobra da NR15. Deixa eu abrir aqui a IN 128 nessa parte aqui para vocês, né? O que eu acho importante aqui, né? Que vocês busquem trazer esse diálogo para o processo, né? Porque eu falo que a parte técnica da aposentadoria especial é a parte que muitas vezes é relegada. O pessoal acaba, não, deixa o engenheiro decidir. Gente, não pode deixar o engenheiro decidir, porque quem vai fazer a adequação jurídica é o juiz, né? Ou até mesmo o advogado, porque toda petição inicial é um projeto de sentença, ela é o projeto da sentença que você quer, certo? Então, você não pode deixar para lá. E toda vez que tiver um tema repetitivo, leiam os embargos de declaração. Muita besteira do que se diz sobre os repetitivos é porque não se lê os embargos de declaração. Por exemplo, vamos supor que o engenheiro colocou... eu já peguei isso também. O engenheiro colocou uma aferição de ruído louca, que só ele, Deus, sabe o que eles fizeram. Você pega ali o laudo, você não tem a mínima ideia de como que ele chegou naquele nível de ruído. O que o Gurgel disse? Que, na realidade, ele estava adotando um raciocínio que era mais benéfico ao segurado, porque permitia produzir a prova da técnica de aferição nos autos da ação previdenciária. O que ele está falando? Olha, se você não identifica a técnica de aferição de ruído, o caso não é de julgamento antecipado da lide. O caso é de permitir a produção da prova nos autos da ação previdenciária. Isso também é interessante de se trazer para uma petição inicial, porque isso quem disse foi o próprio relator do tema. Então, aquela análise rápida da tese perde esses detalhes, e esses detalhes são os detalhes que podem fazer diferença no processo. Inclusive, em uma sustentação oral, pode levar aí à abertura de uma técnica de ampliação de colegiado, tá? Esse do Gurgel mesmo eu achei maravilhoso, quando ele falou, não, eu não estou falando que não pode produzir a prova na ação previdenciária, pelo contrário, eu estou adotando um raciocínio melhor. Se vocês quiserem depois, eu tenho esses temas. O tema 1083 foi um tema que eu entrei muito. Eu sei que eu já excedi meu horário, mas se vocês quiserem, vocês podem me pedir por WhatsApp ou pelo Instagram, porque eu tenho todos os embargos do tema 1083 aqui. Então, foi um tema que realmente eu tive que destrinchar muito, né? E em relação ao 298... O 298 eu destrinchei também, mas confesso para vocês que eu fiquei um pouco frustrada, tá? Agora o 1083 tem muita coisa boa para trazer. E tem um voto também lá do Beirão, que para o CRPS ele é muito bom. É o voto do Beirão no enunciado 13. O enunciado 13 foi alterado no ano de 2021. Então é possível reconhecer o ruído de impacto, por exemplo, até no administrativo. Gente, o que eu preparei para hoje... eu já finalizei. Agora eu quero saber de vocês, né? Quais são as dúvidas que vocês têm, se vocês acham que tá bom, né? Ou se não tá, né? Eu gosto de ouvir o feedback também. A palestra foi excelente, a aula. Quando a gente fala de aposentadoria especial, né, não só do PPP em si, é algo extremamente técnico, né? Então, é assunto que não acaba mais. Eu fico até admirado, Jéssica, porque você vai falando das instruções normativas, das portarias, dos julgados, e certamente você sabe isso tudo de cor, né? Você trabalha muito com isso. Porque para quem não está em contato com isso toda hora, é difícil. Lá no meu escritório mesmo, eu tenho um roteirinho de aposentadoria especial. Cada PPP que eu vou analisar, eu sigo aquele roteiro, porque senão eu acabo me perdendo. Mas está de parabéns. O pessoal aqui no chat também está parabenizando. Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém tiver alguma dúvida para mandar no chat. Bruno, Jéssica, Oi. embora você não me citou, eu estava aqui ouvindo a aula, hein? Ah, que bom! Tá bom?
só para o pessoal não esquecer aí, né, que quem precisar do certificado, que já foi colocado aí no chat o link para as pessoas fazerem um pedido. E aí nós enviamos. Não, Que maravilha. bacana. Eu vi aqui agora. Eu vou disponibilizar esse certificado também para os meus alunos, Cláudia. Eu vou postar, Forms Google, né? Isso, Os alunos dela estão assistindo aqui também, Cláudio. isso. Eu vou pedir para o pessoal ligarem a câmera agora para a gente poder fazer a foto, né? Gente, quem puder, É ligue a verdade. câmera. Com certeza, agora eu vou olhar o PPP com outros olhos depois dessa aula. Estava aqui comentando com o Bruno. Olha, mais dúvidas, Parece, mas são Tatiana? detalhes, né? São. São detalhes. Você pode ganhar ação no detalhe. E Mas ganha é no exatamente o detalhe. detalhe. É isso, é o detalhe que vai ganhar ação. Fazer a foto, quem que vai fazer? As meninas da OAB mesmo, né, Cláudio? A Valéria faz para a gente essa foto aí. Inclusive, depois manda para a Jéssica, né, Jéssica? Claro. Gente, Eu vamos lá. falo, Cláudia. Todo mundo olhando para a câmera que a Valéria vai tirar Fala a foto. precatório aí, que todo mundo ri, né? Aí a gente gosta. Acho que já foi. Conseguiu tirar, Valéria? Tirou. Valéria, Maravilha. muito obrigada, viu, também pela participação. Eu falo que, esse pessoal que trabalha com marketing digital, que entende de internet, que é uma coisa que eu não entendo, eles vão dominar o mundo. Porque sem eles nada funciona, nada. Eu lembro quando entrou a pandemia, que a gente começou a trabalhar com as palestras digitais e tudo mais, até se adaptar. Ainda bem que agora o negócio já flui naturalmente, mas quando começou... Lembra, Cláudio? Demorou até a gente engrenar. Gente, quero agradecer a presença de todos, dos alunos da Jéssica, que estão aqui também. Para os alunos da Jéssica, a gente sempre vem promovendo eventos online. Quando quiserem participar, estamos à disposição. E é isso. Jéssica, muito obrigado. Esperamos vê-la novamente aqui na OAB Campinas. Será uma honra. E eu espero vê-los aqui em Anápolis também. Se vocês tiverem alguma audiência por aqui ou passearem aqui em Goiás, tudo bem? Com certeza. Imagina. Gente, obrigado. Estamos encerrando o evento. Até mais. Até. Tchau, tchau. Até mais, boa noite. Boa noite. A tia dele falou.